Olá a todos! É com muita alegria que hoje o LTC da UFMT recebe uma palestra da professora Tânia Pinheiro. A professora Tânia é bacharel e mestre em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Pernambuco, especialista em EAD pelo SENAC e doutora em Educação pela Universidade Federal do Ceará. Ela é professora da Universidade Federal do Ceará no campus de Quixadá. Ela tem vínculo com o projeto A Prática de Design Interdisciplinar no Ensino Superior e atua continuamente na elaboração de materiais e estratégias didáticas para o ensino de processos de design e de projetos de pesquisa acadêmica. Ainda, a professora Tânia tem muito gosto pelos estudos na área de metodologia da pesquisa, motivo pela qual ela está hoje aqui conosco para falar de um dos temas de sua especialidade. Em nome meu, da professora Kátia Alonso e de todos os demais professores e alunos do LTC, agradecemos desde já a professora Tânia. Como tivemos um pequeno problema com a gravação, vocês vão perceber que logo após essa minha fala, a professora já vai entrar aí falando e explicando o início do seu trabalho, sem perdas no conteúdo. Na graduação, tem a disciplina de projeto integrado na graduação, e os alunos estão exatamente essa semana começando a fazer a introdução do artigo deles, mas eles não sabem que estão fazendo a introdução do artigo deles. Eu apenas coloquei as 4, não pedi lá para o meu conhecimento, não. Botei lá as perguntas, respondam aqui. Eles estão lá trabalhando. E a turma do semestre passado, que foi a primeira vez que eu usei essas perguntas, lá na frente disseram: ai, professora, a gente já tem introdução e nem sabia. Pois é, deu certo, que bom. A gente faz umas coisas de didática, né? Não sabe se vai dar certo. Deu certo. Tomara que dê certo no semestre. E aí, hoje, para você fazer sua introdução, responda essas perguntas. E você vai ter o que se pede na academia. Porque como é que normalmente se pede? Escreva aí a introdução ao tema, escreva a problemática. Gente, muita gente não sabe nem o que é problemática. Eu não consigo explicar problemática. Eu consigo explicar contexto. Eu não uso a palavra problemática, eu falo contexto. Lacuna de conhecimento é o quê? Está contextualizado em trabalhos relacionados, acadêmicos recentes? Quando você começa a ir mais para mestrado, doutorado, a gente já começa a falar de estado da arte, e tem que ter feito uma pesquisa maior. Público-alvo, a relevância do projeto para o público-alvo, uma justificativa no presente, e o impacto do projeto no médio e longo prazo. É isso que eu falo de critérios. Então, vocês que já estão aí com trabalho em andamento, quem está com trabalho em andamento, qualquer trabalho, até um resumo pode ser também artigo, dissertação, TCC, o que for. Vê se você está respondendo essas perguntas, no mínimo te estrutura o script. Porque uma das características principais da ciência é replicabilidade. Mesmo que a gente está bem na área de humanas, você não repete um campo de estudo em sala de aula, mas aquela sua experiência alguém precisa conseguir repetir em outro campo que seja. E quando a gente segue um script, facilita essa replicabilidade, a comunicação, por consequência, a replicabilidade. Então, aqui eu comecei a aprender sobre critérios. Uma observação para esses critérios, tudo que eu vou falar aqui, tem uma coisa aqui na página anterior que eu chamou a atenção. Essa coisa aqui em cima, saindo da tela em branco com o cursor, está escrito errado, cursor piscando. Tudo que eu falo de didática, né, para metodologia, ele é para você construir a sua primeira versão, tá bom? Aí depois que você escreve a sua primeira versão, você vai ruminando, como eu chamo às vezes, vai maturando, vai melhorando, aí às vezes muda a ordem do script para contar melhor a história. Então, tudo que eu falo de script, de critério, é para você sair da assustadora tela em branco com o sol piscando, porque para mim, não sei vocês, né? Um terror aquela imagem. Você sair dessa tela em branco. No critério de introdução, tem uma palestra que eu fiz exatamente para a Federal de Pernambuco, de Caruaru lá, que foi quando eu divulguei o material do curso para lá, da escola. Eu aprendi que neles lá, na justificativa, eles pedem, a justificativa lá na sua introdução, ela vai depender de acordo com a área. Cada pedaço do seu trabalho depende da sua área. Então, por exemplo, em toda sessão de trabalho, observar critérios específicos por área de conhecimento, por exemplo, justificativa.
Na educação, pedagogia e licenciaturas, a justificativa do trabalho, eu vejo muito, vem desde um argumento pessoal da própria vivência, passando por uma questão social, uma questão acadêmica, a importância daquele tema, e profissional, na sua atuação em escola, por exemplo. Mesmo na educação, eu fiz doutorado em avaliação educacional, não venha com coisa pessoal, não, que o pessoal estranha. A minha experiência pessoal que levou aquele tema, eu até tinha, que foi ter sofrido a dor de receber uma avaliação de INEP. Eu não sabia nem o que era INEP, quando eu recebi. Fui contratada 2 meses para ser coordenadora de 3 cursos, uma vez só, uma particular bem pequena, e 2 meses depois chegou o INEP. Foi muito difícil. Eu até teria uma história pessoal para contar, mas não se espera. Aceita, mas não espera. Na computação, nem pensar botar questões pessoais. E é isso para dizer que tudo que eu disser, você vai ajustar para a sua área de conhecimento. Seguindo aqui minha trajetória, em 2006, ainda lá no começo, eu começo a fazer mini cursos de metodologia. Tá? Bateu, entrou, não entrar. Fulano vai fazer uma palestra e lá nesse evento tem... Eu já cheguei a entrar em evento inteiro, pedi permissão para assistir uma palestra, que era metodologia. Só ela e saía. Evento lá da Letras, coisas mais longe de mim, mas eles são muito bons em metodologia, eu fui lá assistir. E aí eu aprendi critérios para título e sessões da fundamentação teórica. O título tem que dizer o que será feito, qual campo de aplicação, e em especial, na educação tem muito claro o campo de aplicação, você vai botar uma escola, ensino médio, ensino superior, você tem que botar alguma pista do seu campo. Mais exatas, às vezes dá um trabalhinho para achar, mas a gente faz também. E a seção da fundamentação teórica tem que estar alinhada com o seu título, contém todas as palavras-chave do título. Vamos para um exemplo de um assunto que vocês não conhecem. Não precisa conhecer o assunto para você avaliar a metodologia de um trabalho. Esse é legal. Vamos lá, implementação e análise de desempenho de um sistema single board para monitoramento aéreo. Olha só. Quais são as palavras-chave do título e quais serão as seções da fundamentação teórica? Aqui é um trabalho de graduação, então a gente segue o script 3 conceitos-chave na fundamentação teórica que dá certo. Como eu falo, tudo é para começar. Daqueles, sei lá quantos alunos que passaram por mim, só um ficou com 2 sessões e 2 ficaram com 4 sessões. Mas trabalhe com 3 que dá certo. Conceito-chave, análise de desempenho, um sistema single board, seja lá o que for isso, e monitoramento aéreo, seja lá como for feito. Olha eles aqui representados na conceituação da fundamentação teórica. Então, esse trabalho está alinhado. Um trabalho acadêmico só tem uma possibilidade de estar errado. Por mais que nossos orientadores, nossos revisores digam que tem um monte de coisa errada, são melhorias, são pedidos de informação extra, são várias questões, mas errado só está quando falta coerência interna. É a única condição de estar realmente errado. A coerência interna. E esse está coerente. O título está alinhado com os conceitos-chave. Anota aí para você verificar depois, eu não sei como é que está indo. E aí, de novo, né, tudo que eu falo é para a primeira versão dos trabalhos. Quando, se você está no mestrado, você vai pegar 3 a 4 sessões da fundamentação teórica em geral, e no doutorado, 4 a 5 sessões da fundamentação teórica. Você pode não ter, a gente começa a ter ideia das sessões da fundamentação teórica. Mas se você está no mestrado, já sabe que são 3 ou 5 ou 4, abre 3 ou 4 caixinhas, deixa ela lá te olhando. E você bota qualquer coisa, o que for vindo, você tenta agrupar nessas 4, que dá certo. É impressionante. Ontem eu estava com uma aluna de TCC e a gente não estava conseguindo fazer esse alinhamento. Aí, uma hora chegou. Aí a gente, sabe quando você sente um desconforto, não sabe o que é? A técnica é essa. Faz que dá certo. Então, já estou falando do segundo critério de você fazer pelo menos a primeira versão do seu trabalho e a partir daí vai amadurecendo. Continuando um pouquinho mais, 2007 eu começo, em outubro de 2007 eu começo em Quixadá, que é um campo de computação.
Aquele título de trabalho que eu mostrei foi do curso de Engenharia de Computação, o único que eu não ensinei metodologia até hoje, porque eles mudaram, eu já estou em outras coisas agora que eles começaram esse ano. Engenharia de Computação, Ciência da Computação, Rede de Computadores, Engenharia de Software, Sistema de Informação, que eu sou coordenadora, e Design Digital, em que eu sou professora. Veja que interessante, né? Eu sou professora de um, coordenadora do outro, porque ninguém é professor de curso, somos professores do campus. A gente vai para onde precisa. Em 2008 eu começo o doutorado em Educação, junto com o trabalho normal no campus, eu só não era coordenadora. 2010.2, eu peguei para ensinar a primeira disciplina, primeira turma de projeto de pesquisa, o que a gente chama da disciplina metodologia que dá suporte ao TCC1. E começa a história, o caldo grosso aí. Como eu atribuí nota a projetos cujo tema eu desconheço? Eram projetos de lógica de computação, banco de dados, jogos, eram 5 alunos. E eu não entendi, só tinha um que eu sabia mais ou menos, que era jogos educacionais, eu chegava perto. Mas eu não fazia ideia como é que eu ia. Então, como é que você faz? Você vai para a metodologia. O professor de metodologia, ele vai olhar a metodologia. Conteúdo é um acessório. A gente vai guiar no conteúdo, mas é metodologia. E eu pensava na época, como é que eu ia fazer quando fossem muitos alunos, porque só assim que eu olhava cada vírgula de cada um. Mas quando eu tivesse com turmas de 20, e nessa época eu já estava indo para 3 cursos, como é que eu ia gerenciar 60 alunos? Né? Eu acompanhar a metodologia, eu não conseguia. E começa a ter preocupações. E a primeira grande dor de professora de metodologia que levou a minha ficha de critérios, que eu vou mostrar aqui. A banca avaliava meus queridos alunos do coração e eu não entendia o que a banca falava. Eu não entendia. E eu tinha que entender. Eu queria entender, porque assim, a gente sente as dores, né? Um aluno, quando vai para uma banca, aluno de metodologia orientando, a gente sente as dores da pancada. Se a gente, aquelas partes que a gente viu e o aluno tomou a decisão, ok, vamos lá, tudo que está falando, mas as partes que a gente não viu incomodam. Como que eu não vi? E aí ficou naquela, só sei que nada sei, só que botei na cabeça que eu ia encontrar um caminho. E quando você põe na cabeça alguma coisa boa ou ruim, ela acontece. Tenho certeza disso. Pode ser uma coisa boa na sua cabeça. E essa é a minha última tela de trajetória, porque a partir daqui eu vou falar esses pontos A, B e C, que são os como que eu fui organizando essa questão de critérios. A primeira foi a disciplina de doutorado. No meu doutorado, eu fiz 3 disciplinas de metodologia. Eu fiz 100% das disponíveis, digamos assim. E foi uma disciplina equivalente, imagino, a essa, que é o professor que nos orienta, vai ver nosso projeto. Tinha essa aqui de escrita acadêmica, a professora Rita Vieira. Os arquivos que vocês vão receber têm o nome dela, porque ela é um divisor de águas na minha vida acadêmica. E uma disciplina de História e Memória, para metodologia de pesquisa para o pessoal que trabalhava com História, lá do grupo de pesquisa em História. E tudo eu ia fazendo. E essa do doutorado foi quando teve o checklist de critérios para análise de trabalhos. E eu achava que era só o checklist. Mas como aprender a usar o checklist, que é o segredo. Porque o checklist todo mundo já conhece, todo orientador conhece, mas é a didática que foi a virada. Vou falar disso depois. O nosso checklist de critérios. Teve um momento que a gente estabilizou a versão para Quixadá. Veja, eu comecei a caminhar dor com meus alunos lá em 2010. Com essa versão em 2011, eu comecei a entender o que estava acontecendo e comecei a construir nosso checklist de critérios. E esse ano, eu fazendo uma palestra que eu fiz há um mês atrás, eu organizei, entendi melhor o que eu tinha feito, que esse ano eu voltei a dar uma lida rápida, taxonomia de Bloom, a versão revisada desde 2002, e aí percebi o que eu tinha feito. Eu tinha elaborado um percurso cognitivo que possibilita realmente o pessoal aprender. Qualquer coisa que a gente vai aprender, tem que seguir, respeitar, vamos lá, o percurso. ZDP lá do Vygotsky, né? Tem que respeitar a zona de desenvolvimento nacional, tem que seguir aquele caminho. E eu tinha feito isso e não tinha consciência, eu percebi esse ano.
Por isso que é legal a gente ser chamado assim para as apresentações, a gente acaba aprendendo também, organizando algumas ideias. De 2010 a 2011 a 2014, como foi que eu cheguei no próprio checklist de critérios? Lembra a dor que eu tinha de meus alunos, a banca tinha um comentário e eu não sabia o que tinha acontecido. Quando eu peguei esse checklist de critérios em 2011, eu fiz, pronto, agora eu vou levar esse checklist de critérios para ver as bancas trabalhando e quero ver como é que eles atribuem notas. E foi assim que eu construí. Eu peguei o checklist original lá do doutorado em educação, fui adaptando para a nossa versão, botando lá e descobri, gente, a mágica. Como que as bancas avaliam? A gente avalia e nem sabe como avalia. A nota, é igual a ginástica olímpica, a nota de partida é 10, é uma nota fixa. No caso, é 10. Graduação atribui nota, né? Não é só aprovar, não, na nossa graduação a gente atribui nota. E eu descobri que existe uma nota de partida, 10. E quando é menos do que 10, porque perdeu ponto em alguma característica. E o que aconteceu? Tinha lá a defesa, eu assisti a defesa, eu passei 4 semestres seguidos assistindo, eu acho que assisti 90% das defesas, e ficava lá de ouvinte nas bancas. Muda, calada, o pessoal ainda fazia pergunta, eu evitava responder, senão ia estragar a minha pesquisa. Não fiz pesquisa formal, diário de campo, não, mas ia estragar minha coleta. E eu percebi coisas como, esse objetivo não está bem definido, vamos tirar um ponto aqui por isso. Esse título não está alinhado com o referencial teórico. O tema não está alinhado com o referencial teórico, vamos tirar tantos pontos. E eu percebi que é assim que funciona. E criei meu checklist que tem pontos. Nossos alunos hoje de graduação, na sexta aula do semestre, são 16 aulas, é uma por semana. Na sexta aula do semestre, eles recebem um TCC já defendido, um projeto de pesquisa já defendido, recebem a ficha de critérios e a gente diz, atribua nota para esse, seja banca hoje é seu dia de glória, você vai ser banca. Dê a nota. Eles dão a nota, entre eles, muito similar com a nota da banca que eles não sabem qual foi. Porque os critérios objetivos existem, estão lá. E tudo isso é para conseguir que aluno não dependa de orientador. Se a gente quer formar pesquisadores, não no sentido pejorativo, não, tá, gente? Se a gente quer formar pesquisadores independentes, a gente tem que dar ferramentas. Ele tem que ser independente do professor. Tem que ter autonomia. Era isso um pouco que estava por trás. Apesar da motivação inicial, era eles ficarem protegidos de certos orientadores. Então, estabilizamos o nosso desse jeito. E aí, o que aconteceu? Quando deu 2012, 2013, eu estava quase lá, mas não conseguia. Aí, chamei uma professora para dividir a disciplina comigo. Era uma disciplina só de 2 horas por semana. A gente dividiu a carga horária, porque na época não era permitido a gente ficar as duas com as 2 horas semanais. Cada um ficou com uma horinha, pegou outra disciplina para compensar. E a gente estabilizou e publicou para poder, como eu falo, essa palavra é estabilizar. Eu vou seguir esse A, B e C agora. Esse aqui é o arquivo original da professora Rita, que vocês vão receber exatamente esse do jeito que está aqui. E ela entregou esse kit de documentos, eu trouxe de resumo, mas vocês vão receber de artigo, de tese e deve ter dissertação também. Ela dá. Eu vou fazer um zoom na lista. Deixa eu indicar uma coisa para vocês. Deixa eu ver se eu acerto aqui. Aqui as partes do resumo geral, que está na norma BNT, inclusive. E aqui são adaptações para artigo teórico e resumo de artigo como resultado de pesquisa. Em essência, ela tira aqui a parte de metodologia, tira a parte de resultado, deixa só conclusão. Eu não vou entrar nessa discussão aqui. E o outro tem metodologia. Esse é o resumo geral. A gente vai trabalhar com o geralzão, que é o que está na BNT. Ok? Parte do resumo. Eu pedi há um tempo atrás, no começo aqui da conversa, para vocês separarem o seu melhor resumo. Por favor, quem pegou, abra aí, eu vou marcar aqui uns 10 minutinhos, e marque, quem não fez, pega agora, pega seu melhor resumo, bota no editor de texto, e marca assim, isso aqui é a introdução
ao tema, isso aqui é o objetivo, isso é fundamentação teórica, isso é metodologia, isso é resultado e conclusões. Marca aí. Mesmo que você não saiba o que é a diferença de resultado e conclusão, bota o que você achar que é. Tá? Eu, parando aqui, eu consigo ver o pop-up aqui do chat. Então, se tiver pergunta, pode fazer pergunta. Qual é o movimento que a gente está fazendo aqui? Na minha letra A, o checklist de critério para análise de trabalhos, o checklist é esse. Mas o aprendizado está na prática. Trabalhar com projeto é prática. Então, vejam aí. Introdução ao tema. Quem for terminando, bota aí no chat, terminei. Eu consigo ver aqui. Ou abre o áudio mesmo, melhor. Eu vou parar de falar aqui um pouquinho. E eu não estou ouvindo. Peraí. Acho que estão matando um gatinho aí, um cachorrinho. Não, é o pavão aqui do condomínio. Mas que fino, um pavão! É São os fino mesmo. pavões que a gente tem aqui, ele faz esse barulho. Que legal! Bem exótico. Pronto. É que aqui a gente deixa as galinhas d'Angola, os pavões e tal, para que eles limpem os terrenos de escorpião, essas coisas todas. Que legal. Então, pessoal, pode enviar as perguntas no chat. Se Ou tiver, eu vai depois- marcando aí. ou deixar para o final. Mas agora a Tânia está aí dizendo se para vocês aplicarem o checklist. O Põe resumo de vocês. colorir. Colorir, bota uma cor. Eu já levei lápis de cor para a sala de aula mesmo, fazer essa atividade, é ótimo. Quem Vou for guardar, terminando, já fiz aqui. vou guardar esse esquema depois para revisar também quando a gente lê as teses, as dissertações, os TCCs. Isso. Olha, Daniele já terminou, Daniele. E aí, Daniele? Quer Achou comentar? tudo? Achou tudo? Como você quer que eles comentem? Alguns vão comentar? Como você prefere, Tânia? Pode ir comentando logo. Daniela e Kátia, acharam todos os itens? Aí. O Eu, meu eu, faltou também. vai, deixa a Dani. Vou abrir que é Melhor. encontrei, eu encontrei todos, Tá cortando. Falhou o áudio. você botou, Tá Não tô falhando, ouvindo. Dani, tá falhando. Eu acho que uma coisa. Não tô ouvindo. Falhou muito, Dani. Mas uma coisa que eu acho que tem a ver com a pergunta da Dani, provavelmente, é que da fundamentação teórica que ela disse que ela não conseguiu, que ela não achou, porque nós temos sempre uma dúvida, Tânia, porque quando é resumo, você não pode, por exemplo, botar segundo Pinheiro 2020, porque o resumo ele é independente das referências bibliográficas. Então, como fica isso? Como fica isso? Eu vou dizer, eu tô falando do meu percurso, né? Teve uma vez que eu me revoltei num artigo para uma revista e botei lá a citação, porque eu não aguentava não citar o autor, e claro, veio o pedido para tirar aquela citação, porque não pode, né? Na ABNT não permite. A gente, de fato, não é conceito, a gente vai por uma de falar do conceito, como se você estivesse contando para alguém da sua casa quem é algum conceito. Incomoda a gente não citar o autor, porque a gente sabe que tem que honrar, né, essa fonte, mas realmente não pode. Eu venho buscando uma forma mais leve, sem ser conceito, usar mais leve uma apresentação do conceito e não uma conceituação. Uma forma mais leve de escrever, mas eu me incomodo também não poder citar, me incomoda muito. Eu vejo alguns que colocam assim, ó. Nesse trabalho, seguimos os pressupostos ou os referenciais teóricos de acordo com Bardan,
Não, Bardel já é para metodologia. De acordo com Trevisan e Maciel, que abordam sobre legado pós-morte. Uma coisa assim, citando o nome do autor, às vezes até com o nome completo, ou citando só o sobrenome, mas sem colocar o ano, para não parecer uma citação bibliográfica. Isso. Quando eu não consigo escapar, por exemplo, quando você vai falar de grandes clássicos, você bota Paulo Freire e Vygotsky, fica difícil de você não mencionar que você está seguindo aquilo ali. É um grande desafio que eu tenho também. Mas o ponto é, não pode ter citação. Esse caminho é bom, botar o autor, mas só se for autor clássico. Cristiano Maciel não rola, não. Eu sei disso. Isso é um clássico. Mas, Pinheiro também não rola, não. Mas eu vi alguns resumos que tinham assim 10 citações. Aí também não adianta, né? Um monte de, né? Então tem o bom senso. Tem que ser o consenso. Tem aqui, caso o resumo do projeto para concorrer a doutorado ainda não tem resultado e conclusão. É o caso de projetos também, quando a gente submete um artigo estendido, um resumo estendido, trabalhos em andamento. É esperado que você coloque o resultado esperado. Pelo menos um caminho. Você chegue a uma metodologia, uma proposta, alguma coisa, uma pista de resultado esperado. É assim que eu conheço. E eu digo isso porque eu acho que eu ajudo umas pessoas a entrar nos programas de pós-educação, às vezes, todo mundo acha alguém para ajudar, porque a única forma de você aprender metodologia é usando. E aí, eu não tenho esse volume de pesquisa. Eu estudo a parte didática, de ensino. E aí eu fico procurando pessoas que estão pensando em concorrer, eu disse, bora, deixa eu te ajudar aqui. E aí a gente tem colocado, os projetos têm recebido nota 8,5 pelo menos. A conclusão não tem de jeito nenhum. Na seleção, trabalho futuro é só resultado esperado. Aí não tem conclusão de jeito nenhum. Mesmo. Muito bem, Viviane chegou até a conclusão, parabéns, porque eu acho que 80% dos trabalhos que eu vejo, pelo menos mais na computação, não tem a conclusão. Vou seguir aqui, já passou os 10 minutos aqui, talvez um pouco mais. Eu vou mostrar a dor que eu vivi. A professora disse, traga seu melhor resumo na próxima aula. Eu levei o resumo. E foi essa análise dos sinais, a perspectiva de ensino, de diferentes modelos de avaliação educacional. É um pedaço da minha tese que eu levei para... se é para entrar em seleção, pode contar comigo. Ainda não tenho ninguém ocupou a cota desse semestre. Pode contar. Se bem que esse semestre eu estou com 40 projetos orientando, está meio difícil, mas alguma coisa eu consigo ajudar. Eu trabalho com projeto integrado e eram 10 equipes com projetos. Com o isolamento social, os alunos foram para trabalho individual. Essa farinha de projeto. Aí eu levei esse meu... Não é para ler, não, tá? Basta ver o resultado. Eu achei que eu ia arrasar, eu saí arrasada, porque estava errado. Deixa eu fechar aqui o bate-papo. Eu vou fechar o bate-papo agora para sair a sombra que tá com vocês aí, tá? Deve ter uma mancha preta aí no meu pé. E o que aconteceu? Eu achei a introdução, achei o objetivo, fundamentação teórica, igual que comentaram aí, nem pisque. Metodologia, resultado, nada de conclusão. E eu tinha conclusão, porque eu fracionei cada pedaço da minha tese, tinha sim, cada capítulo, cada objetivo específico, é uma pesquisa em si, independente. Então, ela tem sim um objetivo específico, ela tem uma metodologia própria, ela tem sua coleta de dados, ela tem seus resultados, então eu tinha sim os resultados e conclusões aqui. Aí fica a dica, tá, né? Quem vai estar trabalhando a longo prazo, a partir do mestrado já dá, em especial doutorado, cada seu objetivo específico dá uma publicação. Senão, não é um bom objetivo específico, ele não é autocontido. E aí não tinha fundamentação teórica, a turma toda ficou arrasada, porque todo mundo levou o que tinha de melhor dentro de si, até que durante a aula a gente consertou. E eu acrescentei também a questão das conclusões. E eu tinha uns extras aqui, um negócio que não tinha nada a ver com aqui, estava ocupando espaço. O texto utiliza em 3 seções, características sinais, modelos clássicos. Não, isso é extra. Não precisa, não cabe. Olha,
Não bote não, porque aí fica enchendo que a pessoa não quer ler. Aí eu acho que o que me mais doeu foi esse extra, sabe? Mas enfim, aí depois eu arrumei. Conclusões aqui eu sempre boto numa cor, eu boto ela numa cor separada para eu lembrar de falar dela especificamente. Aí eu dei minha arrumadinha, né? Fundamentação teórica. Vamos ver o que eu botei em fundamentação teórica sem poder citar. Análise se fundamentou em texto de autoria dos próprios autores dos principais modelos de avaliação educacional. Eu dei uma indicação de quem era sem falar quem era. Eu estou dizendo aqui que eu usei modelos de avaliação educacional encontrados em literatura. Foi o caminho que eu encontrei, mas eu me sinto desconfortável ainda com a parte de fundamentação teórica. A metodologia eu consegui preservar, resultado com aqui, o resultado indica, vamos falar de resultado e conclusão. Resultado indica forte relação entre o modelo de avaliação. Eu tive que citar o nome do autor aqui, não tinha como. Proposto por Stofobin e os sinais, não tinha como. É o cara que é o modelo, a origem dos sinais, está nesse autor, nessa escola de avaliação, além de revelar aspectos dos sinais. A conclusão é o e daí da história, e daí não percebidos quando o mesmo é estudado sem a sistematização da categoria de análise. Eu não lembro mais nem o que está escrito aqui. Porque o que fica depois é a metodologia, não é exatamente o conteúdo. Esse é o script da introdução, é o script do artigo, é o script da monografia, é o script básico da dissertação da tese. É sempre o mesmo script. E se você quer aprender a estrutura, aprenda com resumo, porque é um texto pequeno, né? Você ganha produtividade. Fechando essa parte A, indo para a letrinha B, esses são os arquivos que eu vou entregar para vocês. Tem um link curto, vocês copiam, e a gente vai ter bastante tempo para começar também. O tempo que a gente tiver não vai sobrar, tá? A gente vai entrando nesse checklist, vai abrindo as coisas. Essa primeira parte é um apanhado geral e depois a gente vai conversando em cima dos critérios, como eu aprendi. Por exemplo, a gente pode entrar no de análise, tese e dissertações e conversar sobre o conteúdo. Então, os arquivos que eu estou entregando para vocês são da professora Rita, do jeito que eu recebi, vocês já viram aí de resumo. Análise de artigo teórico e empírico, de projeto e de dissertação. E aí teve aquele processo de eu começar a construir o que eu uso na UFC de Quixadá. E o legal lá é que, como realmente somos uma comunidade, no sentido comunidade, todos os 6 cursos usam o mesmo planejamento didático, o mesmo cronograma, os mesmos materiais. E aí a gente tem, inclusive, alunos de um curso fazendo em outro curso, porque o horário é melhor. E às vezes, por exemplo, orientando o meu, se estiver na minha turma, eu vou pedir para ele ir para a turma de outro professor e não ficar na minha. Porque senão ele perde uma orientação. Se eu for professora de metodologia e ao mesmo tempo orientadora, ele perde uma pessoa orientando ele. Aí a gente busca, né, eu faço esse movimento de direcionar os alunos do orientador para fazer a disciplina de metodologia com outra pessoa. Porque vem uma crítica diferente. Eu estou orientando agora numa disciplina, veio uma crítica que eu olhei, não acredito que eu não vi isso antes. E se eu tivesse na disciplina comigo, eu não teria visto do mesmo jeito. Porque a gente está com o trabalho na cabeça, a gente não vê as coisas em metodologia quando está com o trabalho na cabeça. Não vê algumas coisas. E aí são esses materiais, também está compartilhado com vocês, uma metodologia didática está em 5. É um texto de história. Então não é um texto que eu indico, leio, não. A fichinha de critério é interessante, mas ele só é um registro de uma história, é um texto de 2014, se não estou enganado. E aí a fichinha de critério que é legal, que é aqui a próxima tela. Eu falei já como foi elaborado, eu falei como eu ensino, eu simplesmente largo na mão dos alunos e digo, dê a nota, e eu vou dizer como foi validado e por que a banca não usa. Então, essa ficha, o que acontece? O título deixa claro que será feito, o campo de aplicação. Esse aqui é uma avaliação que eu estava fazendo de um trabalho TCC. É uma versão preliminar, a versão da 10ª semana do semestre, não é a versão final. Porque eu, como professora de metodologia, não sou louca de avaliar o mesmo produto que a banca vai avaliar. Aí eu vou atribuir uma nota, a banca outra. É o mesmo produto? Nem pensar, isso gera conflito interno.
que a gente faz? A gente avalia o que eu chamo de bebê prematuro, que é a aversão da 10ª semana, a banca na 15ª, 16ª semana. A gente aponta as grandes lacunas e a partir dali o aluno vai trabalhar nisso. E aí por isso essa nota 9,3, 9,3 que eu digo, não, na banca não ia ser 9,3 não, na banca ia ser uns 8. A banca espera mais maduro esses itens. Só que a gente já diz exatamente o que ele tem que fazer. Aqui, o que o projeto enfoca, qual o problema a ser resolvido, ele não falou para o problemático. Não falou. O projeto atende a quem falou, justificativa para quê, e como é que a gente usa a avaliação. É do mesmo jeito que as bancas avaliam, só que as bancas não têm consciência, é banca de qualquer nível, tá? Qualquer nível. De graduação doutorado avalia desse jeito. A nota é 10, se não for 10, você tem que dizer o motivo. Então, aqui eu só preciso botar o motivo da nota no C10. Não diz, projeto existe porque justifica. Isso aqui é um erro bem comum. Anotem para verificar no de vocês. Vocês estão justificando o tema ou o trabalho? O tema é super legal, super importante, mas você justifica o seu pedacinho dentro daquele tema, que é um erro muito comum quando o seu projeto está dentro de um projeto guarda-chuva, que a gente viveu, né, Cristiano? O seu projeto está dentro de um guarda-chuva, você justifica o seu tema, ou seja, o projeto guarda-chuva, no caso, mas não percebe que a justificativa do seu trabalho está assim, escondidinha lá no canto que ninguém vê direito. Tem que inverter a proporção no texto. Fala mais do seu e menos do outro. Olhem isso aí, tá? Mesmo quem está em doutorado, olha, porque esse é um erro bem comum. Esses que estão sublinhados em negrito são os erros comuns onde o pessoal perde ponto. Fazendo a linguagem bem graduação, tá? Professor, essa lista está muito grande. Aí coça a cabeça assim, gente, que eu estou coçando aqui. Essa lista está muito grande, professora. É muita coisa para ler. O que é que eu tenho que focar aqui? Foque no que está negrito sublinhado. E responde isso aí. O resto você faz automático. Quem faz esse negrito sublinhado faz todo o resto. E justamente, não coincidência, foi exatamente onde esse aluno errou. O negrito sublinhado. Informação, bom, trabalhos relacionados, aí o projeto contribui para quê? Na área mais humanas, o projeto existe, contribui para quê no longo prazo, elas são separadas. Quando você vai mais para exatas, às vezes o pessoal não pensa muito no longo prazo, porque exatas tem áreas como esse daqui, um framework, um código, um não sei o quê, para usar esse ano que daqui a 2 anos já está velho. Então, eles não conseguem fazer essa contribuição muito no longo prazo. Fica meio misturado com o existe porquê, com a justificativa. Mas nas humanas a gente consegue vislumbrar uma mudança social mais longo prazo. Trabalhos relacionados, tem um critério aqui de objetivo, que tem que fazer alguma forma de relação com o trabalho, objetivos gerais específicos, coerentes com a metodologia. Lembra que eu falei a questão de alinhamento interno? Então, esse trabalho aqui, o objetivo estava, olhando só para ele, estava perfeito, olhando para a metodologia sozinho, estava perfeito, mas não estavam casando. Tinha um objetivo que não estava respondido na metodologia. Então, ele perdeu um ponto aqui. Se fosse na banca, teria perdido mais pontos. Mas, assim, nessa versão provisória, preliminar, dependendo. Como é que é a validação disso? Dessas notas? Tem a prática em sala de aula, que a gente entrega algo que o professor de metodologia que está fazendo essa prática, ele tem que ter participado da banca. Porque ele precisa saber qual foi a nota e o porquê da nota. Porque senão não tem como fazer essa didática, essa atividade em sala de aula. Tem que saber o porquê da nota. Então, por exemplo, eu trabalho normalmente com uma que foi 9,5, era para ter sido 10. Não foi porque ela não treinou a apresentação dela foi muito ruim. E o outro, que era para ter sido 7, ele tirou 8,5, porque ele conhecia essa ficha de critérios, ele usou, ele mudou de tema em cima da... Ia ser 7, porque ele reduziu o escopo há 10 dias, há 5 dias antes de entrar para a banca. Ele resolveu reduzir o escopo. Então, o texto dele estava muito ruim, era um texto 7, mas ele estava tão consciente dos problemas que ele ensaiou, a partir dessa ficha, respondendo tudo que a banca... Ele já sabia que a banca ia cobrar a partir da ficha de critérios. E ele disse para os amigos, é a validação que eu estou dizendo aqui, eu peço para os alunos dizer
registraram na banca a nota que eles achavam que iam tirar. E eles tiram, bem próximo. E esse disse que tinha dito para os amigos, no dia anterior, eu vou tirar 8, por isso, por isso, por isso. Inclusive, tinha um problema de objetivo. E ele passou super feliz por mim, dizendo que tinha tirado 8,5, pelo mesmo motivo que ele tinha dito para os amigos que ia tirar 8,5. Isso é que valida, entende? Essa aluna, o curioso é que não é só a nota, né? Esse trabalho com projetos é muita questão do empoderamento, você entender o que você está fazendo. Esse aluno ficou com 8,5, estava em êxtase de alegria. A aluna que ficou com 9,5, ela ficou triste, porque ela não entendeu o que aconteceu na hora da nota. Ela esperava um 10, ela já estava com pesquisa científica há 1 ano e meio. O trabalho dela estava muito avançado. Mas o que aconteceu? Não ensaiou e não fez aquelas revisões do texto de acabamento. Então, o texto dela tinha muito errinho, desnecessário, e foi isso. Então, o que realiza a gente, o que eu busco nos alunos, é essa questão da realização. Entender o que está acontecendo não importa a nota, não. Eu já vi aluno tirar, aluno orientando o meu, fez o TTC2, com nota 7,5 na banca 2. E até terminou feliz. Por que feliz? Porque ele sabia o porquê da nota. E parte do porquê da nota, porque eu não conhecia o conteúdo dele. Ele foi para o marketing digital, eu não conhecia. Mas a professora que podia orientar estava de licença, maternidade, não podia. Eu disse, olha, bora. Agora, conteúdo, eu vou até um certo ponto. Aí ele terminou feliz, porque ele sabia o que tinha acontecido. Entende o que é autorrealização? Não é a nota. E a validação é feita desse jeito. Os alunos perguntam, no caso de graduação, por que a banca não usa. Porque não precisa, eu não construí a partir do que a banca já faz. É assim que as bancas trabalham, em qualquer nível de ensino. Não precisa passar para a banca isso. Alguns professores bem iniciantes, eles pedem, usam, mas depois não precisa fazer. É sempre a mesma coisa. Esse aqui é o outro lado da ficha, tá? Tem aqui a formatação de textos em geral. Aqui eu vou tirando pontos de forma meio a partir da evolução deles, mas tem que indicar. Né? Uma coisa que os orientadores se atrapalham é não dizer objetivamente qual é o problema dos trabalhos. E tem uma nota de defesa do projeto. Bom, tem um item aqui que eu quero chamar a atenção: coerência interna. Há coerência entre as partes do texto? Se não tiver coerência, nem vai para a banca, você vai reprovar. Não vai. Se tiver coerência, pode estar fraquinho. Caldo de bila, como diz aqui no Ceará. Caldo de bila, bila é bola de gude, né? Vidro. Então, uma sopa de pedra, talvez fosse a tradução para o resto do Brasil. Sopa de pedra que chama caldo de bila. Mas se ele tiver coerente, arrumadinho, pode ir. Em especial para qualificação. Pode ir, aí que você vai mesmo. Porque não tem nota e porque a banca de especialistas gratuita que você não está pagando para esses especialistas te ajudarem, eles vão te ajudar. Só arrume a coerência interna e vá para a qualificação. Sem medo de ser feliz e aproveite a consultoria grátis. Nesse processo aqui, eu percebi a história do percurso cognitivo, que é a letra C. Que é o seguinte, eu não sabia fazer o meu projeto porque eu não sabia nem reconhecer as coisas. Eu não sabia enxergar ali um objetivo. Minha vida mudou, que eu disse que a Rita Vieira foi divisor de águas, porque eu aprendi a analisar. E aí, finalmente, eu pude criar. Porque o que acontece, a brincadeira do roteiro de filme no começo, como é que eu vou aprender a criar um roteiro de filme se eu não sei um mínimo de crítica de roteiro de filme? Se eu não sei nada. Aqui eu joguei um velho conjunto de verbos da taxonomia só para dizer que existe uma escala cognitiva. E quando a gente... Escrita acadêmica é muito sofrida porque a gente não sabe nem o anterior, criar, reconhecer e analisar. E aí esses critérios realmente são maravilhosos. Nessa questão, eu estou já encerrando aqui essa primeira parte, a gente depois vai passear nos critérios. Eu tomei consciência desse percurso cognitivo quando eu estava organizando essa palestra aí
agora, sei lá qual foi a data, um mês atrás, um mês e pouquinho, tem a data aí, nesse recorte que eu peguei. Mas foi mais ou menos um mês atrás, ela tá no YouTube, ficou uma apresentação terapêutica. Eu acho que nesse momento de pandemia acabou ficando terapêutica. A professora Cíntia é minha cunhada, então ela liga, Tânia, socorro, a gente precisa fazer uma palestra aqui. Você trabalha com metodologia, eu também, pensei em você, faz aqui. E ela me contou a situação lá. E eu comecei a me inspirar e acabou saindo essa questão do sem sofrimento. Quem de vocês estiver me ouvindo, estiver pensando em desistir, achando que não vai conseguir, assista. Ficou bem terapêutico. Assim, saiu. Era para eu falar 1 hora, gente, eu falei 1 hora e 40. Começando logo, começou 8 da noite, a gente terminou 10h30, porque ainda teve debate. E o pessoal ficou, né? Então, teve muita pergunta no final. A apresentação mesmo tem 1 hora e 40, esse vídeo aí tem 2 horas e tanto. E foi muita pergunta. E aí, qual foi aqui, o resumo do meu percurso? Que é, o primeiro, eu comecei a aprender na hora que eu estava lá, eu não sabia, eu tomei consciência nessa arrumação aqui. Quando eu estava lá parado olhando os posters, olhando como quem quer desembaçar a vista. E você começa a ver padrões. E comecei a ver, chegando na lista de critérios, que realmente começou a clarear a estrutura, mas você tem que aplicar. E aplique para os textos seus, que dói. O que vocês fizeram aí, né? Tem que ser o seu melhor texto. Porque é quando a gente sente. E aí, por conta dessa lista. Bom, e o próximo é escrita acadêmica. Essa live aí, essa palestra, ficou palestra mesmo, tá? Porque live é uma coisa mais interativa. Mas acabou sendo palestra mesmo. Foi alguns técnicos de escrita acadêmica, tem umas sessões assim, aluno na terapia, lá pelo meio, história minha com a minha terapeuta na época do doutorado, para a gente entender que é um processo de construção de projetos, é assim mesmo. Aqui é um grupo da educação. Você põe seus alunos de escola a trabalhar com pedagogia de projetos. Observa o que acontece. Aquele nível de ansiedade. E como é que eu vou começar a fazer uma coisa que eu nem sei o que é? É assim mesmo, é fazendo. E aqui essa lista de critérios é o nosso tema hoje e algumas técnicas de escrita acadêmica. Por exemplo, como definir os seus os 3 objetivos específicos, está lá. Eu menciono o cronograma, graduação, mas por regra de 3 eu menciono para doutorado. Você tem um programa, cada programa de pós tem um cronograma fixo, mas a gente quando sai um pouco do trilho, é bom você ter uma referência. E aqui a lista de critérios, a usar a lista de critérios. A gente fez uma pequena prática, mas porque é um resumo. E deixa eu ver aqui, esse é o link curto para os materiais. Por favor, quem conseguir, baixa, porque a gente vai entrar eu vou entrar aqui no do checklist de critério da professora Rita de avaliação de tese e dissertações. A gente dar uma conversada sobre como que lê aquele documento. bit.ly TP UFMT 2020. Tô apostando que em 2021 vai ter outro, tá, Cristiano? Só no TP UFMT, já estão me convidando aqui, né? Adorei. Vou deixar aqui, vocês copiem, baixem aí, comecem a localizar um arquivo que tem assim, Rita Vieira. Eu vou abrir meu chat, vou botar isso lá no chat, porque aí eu saio desse compartilhamento. Muito bem. Então, eu gostaria de agradecer imensamente mais uma vez a professora Tânia por estar aqui conosco e socializar todo o aprendizado dela. Eu achei muito interessante, Tânia, eu tenho cada vez mais percebido isso e esses dias eu tive que também dar uma palestra e fazer esse exercício de pensar também o conteúdo misturado com o nosso percurso, porque a gente mostra que é um percurso na vida de aprendizado, né? Que você não tem as coisas prontas. Quando você começou lá em 2003, você não sabia muita coisa disso, mas você foi sistematizando e foi produzindo nessa área e foi atuando nessa área
e hoje já tem um outro know-how e pode estar aqui socializando conosco. Então, achei bem interessante você reforçar, porque faz parte do pesquisador, né, do docente isso. Isso. E a gente está formando pesquisadores independentes, ainda mais na pós. Eu vou já compartilhar minha tela, dá um tempo pessoal abrir, eu quero dar uma passadinha rápida aqui, só para ensinar. Eu não vou ler todo esse documento, eu só vou ensinar a ler o documento, tá? Vai ser coisa de 5 minutos que eu vou falar aqui, só vou dar um tempinho para vocês abrirem. Enquanto isso, vamos conversar. Então, Cristiano, né? O Seminário Avançado 2, esse momento agora que nós temos, não é só com um grupo, todos os grupos de pesquisa, nesse momento, eles oferecem essa disciplina que se chama Seminário Avançado 2. Óbvio que cada um dos grupos de pesquisa faz uma opção para trabalhar com o Seminário 1 e o Seminário 2. Então, assim, no nosso caso, a gente trabalha o primeiro semestre com aquilo que são os conceitos fundamentais com os quais o grupo trabalha, os conceitos, temáticas e tal. E o segundo semestre, a gente sempre dá uma pincelada naquilo que são as propostas metodológicas, a gente entender o que é abordagem qualitativa, quantitativa, e naquilo que é a abordagem qualitativa, as suas diferentes metodologias, métodos e tal. Por quê? Tá? Acho que o Cris deve ter falado contigo. Porque, na verdade, é o momento em que os alunos regularmente matriculados, eles têm que fechar o projeto, porque eles têm uma outra disciplina que eles têm que apresentar os seus projetos fechados, e também tem o Comitê de Ética da Pesquisa. E aqueles alunos que estão conosco, ou como aluno especial, ou como ouvinte e tal, é porque, óbvio, tem interesse em diferentes seleções de pós-graduação, tá? E assim, uma das coisas que a gente sempre trabalha, né, Cris, é assim, gente, dá uma olhada naquilo que os grupos trabalham, não precisa ser um estudo da arte ou uma revisão profunda e tal, porque muitas vezes os projetos, eles vêm com temáticas já muito trabalhadas no grupo de pesquisa ou bastante estudadas, entendeu? E aí é complicado, porque assim, até aquilo que é um resultado esperado, tá? São coisas que já estão, do ponto de vista da pesquisa, elas já foram, de alguma maneira, bastante discutidas, tá? Discutidas, problematizadas e tal, né? Então, muitas vezes, aí assim, só né, colocando algumas questões aqui para o grupo como todo, é importante verificar aquilo que é o projeto dos grupos de pesquisa, aquilo que são essas produções, no sentido da pessoa compreender esse universo, né, de produção que elas têm interesse ou elas têm intenção de adentrar, seja do ponto de vista da produção acadêmica, seja do ponto de vista da formação, né? Tá? Conversa com a gente rapidão sobre isso, porque né, tem bastante gente aqui chegando querendo mestrado e tal, né? Isso. Enquanto você vai... Eu vou conversar em cima do arquivo. Hoje em dia, o que acontece? Por que a gente organizou a disciplina lá de metodologia? Como é que eu falo que a disciplina de metodologia é suporte ao TCC? Na graduação, que na graduação a gente tem um volume muito grande de alunos. Eu já tive esse mês que eu estava com 2 turmas, eu estava acompanhando 60 alunos, 52. E a gente, tudo em volume. E aí, de volume, te força a desenvolver estratégias que hoje eu uso em qualquer situação. Estava com minha orientanda ontem, 1h30 de orientação para a gente trabalhar com calma e tudo, mas é porque ela tem uma cliente de verdade, um projeto que eu estou participando, então a gente vai mais devagar, tem um produto para entregar, design digital.
E mesmo assim, eu fiz com ela o que eu faço com todo mundo, tá aqui o checklist de critério. O que que você entende desse item aqui? Porque eu não tenho que ficar falando a mesma coisa para todo mundo. Quando a gente organiza, no caso lá da graduação, a disciplina, o objetivo é que poupar os orientadores de ter que ficar falando sempre a mesma coisa para pessoas diferentes e ir para aquele script. Porque pelo menos a primeira versão do script sai. Aí depois a orientação, e mesmo na posição de orientadora, que eu sou orientadora hoje de um aluno que está na disciplina de metodologia, mas eu não sou professora na disciplina, eu peço a ele, cadê o checklist de critério? Bora lá. Item tal, já fez? Ah, o que você entendeu desse item? Ah, já entendi, só não fiz. E esse item aqui? Não entendi. Bora lá, eu te explico. E eu vou compartilhar aqui como que é uma dinâmica sugerida, né, que eu busco fazer, sabe? Às vezes eu esqueço. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Compartilhar meu editor de texto, vou falar de como que a gente usa esse material, tá? Bom, de novo, o texto original, o meu checklist, aquela fichinha também, se vocês receberam, ele é editável, e você muda, pode usar na pós também, tá? Eu tenho inclusive a versão da monografia, mas não tá lá. Mesmo que na pós não tenha nota, aquela pontuação te ajuda a entender o peso das coisas. Entenda como peso, não como nota. Então, aqui, como é que usa? O título deixa claro o que e onde daqui eu peguei igual. Parte 1, introdução ao tema, justificativa, problematização, objetivos, fundamentação teórica. Deixa eu só pegar uma coisa aqui embaixo. Pronto. Na problematização, descreve dificuldades existentes para aquele tema. Aponta os pontos de impasse. E o que acontece? Quando o aluno chega, a gente pode simplificar e simplesmente dizer, está aqui a lista de critério que as bancas vão lhe pedir. Vamos ver o que você já tem, o que você já falta? Aponta os pontos de impasse, só posso apontar pontos de impasse se eu olhar os trabalhos relacionados. Mostre que conhece estudos realizados sobre o tema. Veja que aqui, aí eu falo para quem está na posição de aluno, de discente de pós, não é você falar para o seu orientador, é seu texto falar. Porque às vezes a gente tem um trabalho fantástico, sabe tudo. É meu orientando o TCC de graduação, ele sabe tudo, mas o texto dele não conta o que ele sabe. E ele ontem perdeu a paciência comigo, porque mais uma vez eu pedi para ele acrescentar uma coisa valiosíssima. Gente, ele foi falar com o autor original, o autor da computação desplugada, esqueci o Brackman, da computação desplugada. O menino teve a iniciativa, ele está trocando o WhatsApp com o autor. Aprendeu um monte de coisa trocando o WhatsApp com o autor. E o texto dele fala um parágrafo super rápido de algo super importante, que ele trocou ideia com o autor, entendeu melhor o que está na tese do autor e não botou no texto. Aí, gente, eu tenho que pedir para botar, porque é muito valioso estar ali. E aí ele perdeu um pouco a paciência, porque eu estava falando do texto. Tá aqui, ó, aponta os impasses. Nessa aula, eu me lembro claramente de perguntar para a Rita Vieira, professora, é o seguinte, eu trabalho com um instrumento de avaliação de cursos de graduação aplicados à educação à distância. Não existem trabalhos relacionados ao meu tempo. Aí, a senhora professora paciente, né? Sempre existe. Sempre existe. Eu vi isso no mestrado, há muito tempo atrás, né? Era pré-internet. A professora já disse para mim na época, se você não achou, é porque você não procurou direito. E eu vi de novo, eu teimosa, sem querer fazer pesquisa de trabalhos relacionados em pleno doutorado, ousei perguntar para a professora Rita. Não é o meu caso. Ela fez, será que não? Você não encontrou nenhum estudo sobre o uso de instrumentos
de avaliação de curso de graduação? Encontrei, são muitos. Não tem nada que se aproxime do seu trabalho, que você veja que naquele ponto é justamente o que não funciona para a educação à distância, a lacuna do conhecimento? Sim, já achei. Então tem. Ah, e na área de avaliação educacional, são teóricos, clássicos, que eram duas áreas, né? Avaliação educacional e avaliação, que era um instrumento, e educação à distância. E aí você não encontrou nada, não, aí eu falando, não encontrei nada em educação à distância que fale desses instrumentos. E aí você fez, e a história da avaliação na educação à distância? Não existe, não. Ninguém nunca avaliou nada. Aí eu fiz, avaliou, tem uma história, e eu já tenho uma história. E aí foi exatamente que eu entendi que eles não têm escapatória. Seu trabalho de relacionar tem que ser muito bem feito, senão você não sai do canto, nem a partir do mestrado. Até na graduação, é preciso justificar a lacuna. Você não tem que fazer um trabalho inédito, mas você tem que situar o que você está fazendo. Você precisa, pelo menos, mostrar que fez um movimento. A gente não pede do aluno de graduação, porque ele tem que ser muito pequeno. Ele tem o quê? Na proporção, ele tem 15 dias. Alguém de doutorado tem 1 ano para fazer uma pesquisa, de mestrado, normalmente 6 meses, a graduação é 15 dias, um pouquinho. Naquela proporção, a gente tem que ver um movimento compatível com aquele tempo disponível. E no final ele termina, não encontramos, ele nunca diz, não acho, não encontramos alguma coisa, ou encontramos dessa forma, encontramos dessa forma. Está aqui no checklist, então você vai, justificativa, use como checklist mesmo, de você ver, isso aqui está lá, isso aqui eu achei, isso aqui eu achei no meu texto. Explica o envolvimento do autor com o tema, opcionalmente, aqui vai depender da área que eu te falei, né? Na educação se pede mais. Esse material da Rita vem da psicologia, porque ela é psicóloga, então deve ter traços aí de coisas que fazem na psicologia também. E problematização não tem escapatória, mostre que conhece estudos realizados sobre o tema, aponta um aspecto que ainda não foi esclarecido e investigado. Se você não fizer isso, você não tem um trabalho pós. Não tem escapatória, está aqui no critério. E aí o que eu faço hoje é pegar a lista de critério, porque se meu movimento é formar o pesquisador, formar a autonomia do aluno, eu não perco tempo explicando muita coisa desses critérios mais não. Eu gasto muito tempo com orientação, mas com outras coisas, escolhendo autor, escolhendo outras coisas. E tá aqui, gente, não faça o que eu fiz lá com a Rita, não precisa. Eu já fiz, já me rendi, não tem jeito. Depois de sair, eu confesso que eu teimei de novo. Peguei um pedaço da minha tese, mandei para um congresso, um artigo. Não, foi um congresso. Nessa época era mais congresso, que era mais fácil. Eu não sabia escrever muito, aí, bem que até hoje eu quase nada eu mando para revista, periódico. Aí eu teimei de novo, mandei um artigo para congresso, sem a parte de trabalho relacionado. Resultado, rejeitado, porque não situa o problema no contexto da área. Foi o motivo de rejeição, não foi um motivo, não, foi o motivo de rejeição. Foi para o Simpósio Brasileiro de Informática Educativa, SBIE, na época era simpósio. Ou seja, naquele dia eu entendi, mesmo a contragosto, mesmo com preguiça, mesmo achando que eu sou... Porque eu entendi, eu vou falar de mim, tá? Não estou falando de vocês. Você não fazer isso é ser egocêntrico. Você acha que você vai salvar o mundo, que você sabe tudo, que você vai construir uma parede sem olhar quem construiu as fundações. Isso não pode acontecer. Eu teimei, já foram 3 vezes, até que essa rejeição quase que comprometeu minha progressão funcional. Aí começa a ter outras implicações, aí você começa a entender o que tem que fazer. É o que eu tenho a dizer aqui. E esse material é assim, vou lendo cada pedacinho. Eu já coloquei no meu trabalho, esse daqui é o roteiro de tese ou dissertação. Tá? Objetivo, que foi feito também, o objetivo acaba sendo muito similar. Os específicos devem dar conta
Aí tem os critérios, vão lendo, metodologia, tem vários critérios aqui, tá? Várias coisas de procedimentos. É assim que vai lendo. Leia como checklist mesmo. Isso aqui eu já fiz. Se tem alguma coisa aqui que você fez ou não fez e acha que não tem nada a ver, que não é para ter mesmo, pode acontecer, no seu trabalho não é cabível, converse com orientação. Aí juntos vão tomar a decisão, se fica, se modifica, tá? Porque tem uns itens aqui que na minha tese em avaliação educacional não eram cabíveis, que a área funciona diferente da educação, mais a parte de ensino mesmo. É assim que lê. A gente, o tempo que tiver agora, é perguntas e a gente vai conversando. Eu vou parar aqui a compartilhamento. É assim que lê esses checklists. Não, Perguntas? excelente. Riquíssimo. Você sabe, Tânia, que alguns anos atrás, quando eu dava metodologia na graduação, eu me aventurei a fazer um também. Mas agora, olhando o seu, o meu tá tão pobrinho. Eu vou até revisitar ele e te mandar depois para você olhar ele. Ah, Mas é um excelente material, né? Porque o é. checklist, né? Talvez nem em algumas áreas como a educação, o pessoal não tem esse costume de usar tanto checklist, porque ele vem muito de áreas operacionais, ele vem muito de áreas da computação, tem checklist de usabilidade, mas não é nada mais que uma lista de verificação que você pega ela, põe do seu lado, coloca o seu trabalho e vai fazendo a leitura e Isso. acompanhando. Na pós que eu fiz anos atrás de avaliação educacional, que eu fiz uma, inclusive a Kátia foi minha professora, né? Todo mundo sabe. Eu aprendi a usar fichas avaliativas, que é muito semelhante. Então, para correção de projetos de áreas específicas, eu crio fichas também, porque sistematiza a correção e também permite que você seja mais justo na avaliação dos critérios, porque senão, para um aluno, você percebe que falta o problema, para o outro, você passou por cima do problema, por exemplo. Então, com o checklist, até para fazer a avaliação, é importante, né? Isso. É a primeira versão que os alunos aprontam, no caso, a minha experiência é toda a graduação, mas vale para todos os níveis. Tem essa prática em sala de aula, eu estou entregando. Eu conheço o cronograma da disciplina, porque, enfim, eu montei, e eu acompanho a disciplina. E essa semana eles estão entregando a chamada V1. São três versões. A V1, que é uma autodiagnóstico. Então, eles entregam e um colega avalia. É uma estratégia maravilhosa, porque orientadores, professores, eles não têm tempo para, assim, até teria, eles têm tempo para você, mas é um desperdício de tempo ficar olhando coisas que você poderia ver sozinho. Então tem muita coisa que você consegue com o colega, porque o colega não está com o seu trabalho na cabeça. Então dá um checklist, aí essa dinâmica na semana é assim, avaliação pelos pares. E o colega dá a nota, eu até brinco, seja a banca mais cruel do mundo, baixe, tem essa nota. Mas tem que justificar, para cada ponto tirado tem que justificar. E na próxima versão eles recebem. É autonomia, gente. A gente tem que viver independente de nossos orientadores. Porque senão não estou fazendo autonomia. É igual aprender a andar, é sem andador. É um movimento. Pega lá teus critérios. Tem uma pergunta aqui. É, se não encontrar, eu já perguntei. Ah, eu também já perguntei se sabe japonês, não. Eu já perguntei se sabe mandarim. Aluno que disse que não. É, exatamente. Melhor, né? Você pesquisou mandarim? Não. Então diga que não achou. Porque, né? Vai que, né? Eu faço a pergunta também. É tudo igual, gente, qualquer área de conhecimento. E é legal que você, hoje eu consigo avaliar trabalho, eu atribuo notas a projetos e qualquer coisa. Pode me dar aí que eu boto a nota. Eu não estou olhando metodologia. Aí depois o orientador arruma, entendeu? E inclusive é o seguinte, de acordo com os alunos de metodologia, ó, eu estou colocando a nota pelo que eu conheço. Se seu orientador explicar o porquê que estava daquele jeito, e você vier com argumentos dizendo que eu avaliei errado, eu mudo na mesma hora, eu não vou entrar em conflito com o orientador. O orientador é a última palavra. Mas eu sempre acerto, gente, porque a metodologia é sempre igual. O que dá errado, o que o aluno insiste que eu estou errado, porque eu não entendo o assunto dele, já aconteceu isso. Um projeto lá de lógica, lógica para computação. Insistiu que eu não sabia, tá bom.
Aqui, vou botar seu pontinho de volta. Era um ponto inteirinho. Aí, gente, eu fui assuntar lá na banca. O que tinha acontecido na banca? Quando saiu o avaliador da banca, eu fiz, e aí, como é que foi? O trabalho não dizia nada com nada, tava com tal problema muito grave. Tá. Era o problema justamente que eu tinha tirado o ponto inteiro. Entendeu? É sempre igual. Use esses critérios aí, sejam mais felizes. Aqui nós temos também essa problemática, a Kátia bem sabe, professora de várias vezes da disciplina de seminário de pesquisa, que quem a gente deixa dar a nota no final é o orientador, né? Até isso está em discussão na pós, foi uma longa discussão, e a gente entende também como você, a gente como os docentes da disciplina, a gente faz também a avaliação por pares, apesar de não ter uma ficha, mas agora nós já temos essa ficha, né, Kátia, da Tânia, podemos instrumentalizar também a disciplina. A gente deixa que o orientador dê a nota no final, porque a gente entende que é ele que é o objeto está com ele que está orientando o aluno para não entrar em conflito de opiniões, né? Eu respondo já, tá, Diógenes? O que acontece? A nota é pelo percurso. Eu já recebi pergunta de aluno assim, por que que o trabalho de fulana tão fraquinho ficou com 8 e o do outro tão robusto ficou com 8,5? Eu fiz porque você não conhece o percurso de cada aluno que você faz essa pergunta. Quem conhece é o orientador. E o que que a gente costuma fazer? Naquela conversa da banca, o orientador é muito ouvido, sabe, em termos de nota também. Existe um percurso. O aluno que sai, a gente quer avaliar o percurso, quanto que ele cresceu. E se não chegaram no mesmo ponto, não tem problema. Mas um entende se os dois entendem a essência da pesquisa, a nota final é parecida. E realmente o orientador é quem tem essa posição. Mas eu, como orientador, não gosto da nota, não. Porque é meio você julgar o próprio filho, né? É meio complicado. Entendeu? Não, e muitas vezes, né, Tânia, você tem alguém cuja superação ela foi tão magnífica e muitas Isso. vezes não é o trabalho mais robusto, né? Mas essa pessoa, ela teve uma trajetória, ela teve um percurso de apropriação, né? Assim, muito interessante. Então, de fato, quando a gente fala das bancas e tal, o orientador ele tem que reconhecer isso também. É essencial que a Sim. gente também faça esse reconhecimento, É, né? é o debate da banca. Eu vou comentar aqui o que eu Exatamente. vi, o que o Diógenes botou. Não sei se tem alguém antes que eu não vi. Ah, dica para escrever objetivo específico. Lá naquele vídeo que eu botei aí, tem uma hora que chega em objetivo específico. É na parte de técnica, é a terceira parte. O vídeo está organizado. Eu prometi já a um monte de gente separar aquele vídeo gigante em três partes, mas eu vou acabar não fazendo. Mas ele está bem definido em três partes. A parte do reconhecer a estrutura, que eu falo muito de cronograma. A parte do analisar, que é checklist. Aí vocês viram muita coisa, você pode pular essa parte. E a terceira parte de técnicas de escrita acadêmica. E uma delas é o objetivo, para não se confundir com metodologia. É você pega a conta. A técnica que eu uso, eu sou toda xadrezinho, metódica. Para fazer objetivo específico, não confundir com a etapa da pesquisa, cada pessoa funciona diferente, mas como eu funciono, eu já sei que são três na graduação, três ou quatro no mestrado, quatro a cinco no doutorado, eu faço os objetivos específicos e saio abrindo cada um lá na metodologia. Tem gente que faz o caminho inverso, faz a metodologia e compacta em 3, 4, 5, depende da quantidade. O que é importante saber? Eu falo lá no vídeo, mas eu vou falar aqui. O objetivo específico ele é uma pesquisa independente. Eu até brinco. Você sabe se o objetivo específico tá bom? Gente, como é que eu faço a dinâmica em sala de aula? Fazer spoiler no vídeo. É assim, eu peço para o aluno fazer de conta que está contratando alguém, um colega dele, para realizar aquele objetivo específico. E sem muita informação do trabalho. E a pessoa, naquele momento, vai dizer o que entregaria. E aí você sabe se o seu objetivo está bom ou não desse jeito. Se ele é autocontido. Imagina também que você é chefe de pesquisa. Você não vai fazer pesquisa.
Você vai delegar cada aluno de pós seu para fazer um pedaço. Que pedaço é esse? Cada um tem que ter característica de objetivo, que é um produto, o que que você vai entregar no final, ele tem uma forma de chegar nesse resultado. E aí tem esses dois caminhos. E lá eu digo como você tirar o objetivo da taxonomia de Bloom. E lembra que meu público nessa palestra foi o pessoal de pedagogia, tá? Então, os exemplos são, eu puxo um exemplo para a educação, alguns exemplos. E da taxonomia de Bloom mesmo, que é tudo objetivo de aprendizagem do mesmo jeito. Hipótese. Ah, não me pede para falar de hipótese, não. Eu não posso falar de hipótese, não. Não aprendi hipótese direito ainda, não. Eu mal sei para mim. Socorro, Cristiano, responde aí. Pergunta de E, hipótese. Em qual a importância das hipóteses são obrigatórias? então, na verdade, assim, essa discussão é muito grande porque existe uma coisa que é aquilo que você, que não é bem uma hipótese, que são, assim, questões que você está refletindo, que fazem parte da problemática, que você vai trazer ali. Por exemplo, uma pesquisa sobre água, né? Vamos dizer, a limpeza da água. Por que eu acho que a água está sendo suja, está sendo contaminada, e eu vou trazer esses elementos para montar o meu problema. Tem a problematização e o problema. A hipótese mesmo, nós temos que tomar muito cuidado com o uso de hipótese, e muitos autores defendem que a hipótese ela é mais útil em teses de doutorado, quando você precisa e quer provar ali algum conceito do seu objeto, alguma questão do seu objeto. E aí, se você tem a hipótese, você tem que fazer o teste de hipóteses. Então, não basta ter a hipótese, porque se você levanta a hipótese, no final você vai ter que mostrar e testar essa hipótese. Então, Isso. sugiro que você veja se a sua pesquisa ela comporta hipótese, porque os livros, em geral, pesquisas mais quantitativas têm maneiras de fazer testes de hipóteses mais fáceis baseados na estatística. E modelos qualitativos você tem que estudar com mais cuidado, tá? Então, não estou falando com toda a propriedade, a Kátia pode me complementar aí também, mas se você não vai fazer um mestrado, uma graduação, ou conforme o caminho da sua pesquisa, toma cuidado se você precisa ou não da hipótese. O problema e o objetivo você precisa sempre. Então, Então, eu gostaria de complementar, até levando em consideração o leque de grupos de pesquisa que nós temos no programa de pós-graduação. Então, por exemplo, nós temos grupos de pesquisa, tá, que trabalham com fenomenologia, que trabalham com a pesquisa narrativa, tá? Pesquisa narrativa como metodologia, não como instrumento de pesquisa, tá? A gente vai discutir isso ao longo do semestre, né? E assim, aí considerando a participação da gente naquilo que é essa disciplina que se chama Seminário de Pesquisa em Educação, tá? Que a gente é um leitor qualificado, nós professores, né, na discussão dos projetos e depois dos resultados. Então, nós temos grupo que, de fato, não trabalham com a ideia de hipótese, mas isso tem a ver com aquilo que é todo o trabalho de constituição metodológica dos grupos de pesquisa, tá? Então, assim, muitas vezes as pessoas dizem assim: ah, mas o Cris, a gente já participou várias vezes junto, né, Cris, no seminário. Nós temos grupo de pesquisa, por exemplo, que hoje eles não fazem mais sequer introdução nos trabalhos. Eles já estão indo para o capítulo 1, por uma série de razões, tá? Então, assim, é muito importante que as pessoas elas tenham consciência daquilo que elas vão fazer quando elas adentram aos grupos de pesquisa, tá? Então, por exemplo, discutir fenomenologia com a constituição de hipótese, por exemplo, a gente sabe que isso não é possível. Então, é importante a gente ver as características, né, Cristiano, as diferentes características de abordagem metodológica daquilo que são os grupos de pesquisa, tá? Bem isso, Kátia. Eu, no meu doutorado, gente, eu fiz lá uma comunidade virtual
para discutir democracia. Como eu tinha um modelo, eu tinha um modelo que foi feito sem a comunidade virtual e um modelo com a comunidade virtual na web, eu precisava agora comparar os dois modelos e aí eu tinha uma hipótese nula de que o modelo baseado na web era melhor que o modelo tradicional, que era só baseado em coleta de dados com os cidadãos via questionários. Então eu tive que usar o teste de hipótese. E aí, gente, eu assim, eu me debrucei sobre livros de estatística para aprender qual o melhor teste de hipóteses para isso, mas o teste de hipótese era complementar. A pesquisa tinha uma abordagem qualitativa, mas ele era complementar porque era uma tese de doutorado em computação. Então, foi bem interessante, mas eu sofri bastante, porque eu tive que me debruçar e aprender o que era melhor para a minha pesquisa. Como a Kátia falou, a gente precisa olhar muito do nosso objeto, tá? Às vezes é melhor você, no seu projeto de doutorado, mestrado, por exemplo, tirar a hipótese do que colocar sem ter certeza, né? Quando você colocar ela, você tem que ter responsabilidade sobre mais esse item metodológico e discutir com os seus orientadores. Tem várias perguntas para a Titânia, então voltamos aí. Eu copiei aqui no bloco de notas algumas. Vamos ver até onde eu fui. Chave e relatório de pesquisa. Depois chego mais e eu olho depois. Eu queria fazer um comentário rápido aqui sobre a introdução. Eu, como professora de metodologia, entramos em conflito assim, porque a gente não é de conflito lá, mas assim, em debate com os orientadores. Introdução escreve primeiro ou por último? E a conclusão é que os dois estavam certos. Ela escreve primeiro e ela escreve por último. Que é na introdução que eu testo se o aluno sabe justificar o trabalho. É um documento pequeno. Antes dele se meter a fazer um projeto de pesquisa inteiro, se o trabalho nem está bem justificado na introdução, nem adianta começar. Aí a gente faz hoje, entramos no acordo, entendemos, é o primeiro e é a última coisa. Porque tem a ala que defende que a introdução é a última coisa a ser feita e tem a ala que defende que tem que ser a primeira, que era eu. E hoje eu entendo que nós dois estávamos certos. As duas alas estão certas. A primeira, para a bússola, e é a última. Aí ficou bom. Relato de experiência, Karine, tem uma técnicazinha que eu aprendi uma vez, que é o guiar antes, era alguma coisa assim, antes, durante e depois. Eu não me lembro muito bem. O que acontece no relato de experiência é que não tem uma coleta de dados, você não tem aquela coleta formal. Você vai vivendo a experiência, mas precisa ter um diário de campo. Um relato de experiência é importante ter um relato de campo, porque você não pode fazer afirmações sem fundamento. E o fundamento, como talvez não tenha havido uma coleta muito sistemática, não sei, é importante diário de campo, mas o que eu posso dizer rapidamente de relato de experiência que eu me lembro é uma narrativa. Começou assim, aconteceu isso, terminou assim, um antes, durante e depois. Eu tinha um modelo. Karine, por favor, pega o meu e-mail aí, taniapinheiro@ufcd, você vai ver nos slides. Manda um e-mail pedindo modelo de relato de experiência. Eu tenho um bem antigão que eu usava para ensinar relato de experiência. Mas está tudo arrumadinho aqui. O resto está bagunçado, mas as coisas metodológicas estão arrumadas, eu acho, rápido. É um sobre cinema, se eu não estou enganado. Kátia falou, o grupo será antes, depois eu tô aqui honrando Rita Vieira. Gente, é a sensação que eu tenho dela. Eu só repassei para vocês o que aprendi com ela. É realmente maravilhoso. Esse checklist dela. Tanto que eu trouxe o original, é uma questão de honrar a pessoa mesmo, tá? É aquilo ali. E aí cada um ajeita para a sua situação. Eu gosto muito disso, Tânia. Inclusive, em algumas aulas minhas de engenharia de software, eu vejo materiais muito bons feitos por alguns professores e eu uso o material do professor e já digo, olha, eu estou aqui, esse conceito é um conceito clássico, o material da fulana está excelente, do fulano está excelente, eu vou usar, porque está disponível, é um objeto, é um recurso educacional aberto, né? Como diria a Rosana e Kátia. Então, às vezes ele está em aberto, está em PDF, então eu não posso usar? Posso, eu vou fazer reuso, mas conservando a autoria, né? Então.
Tem uma pergunta aqui da Viana, eu não sei responder não, Viana. Se no projeto de seleção tem sessões na fundamentação teórica. Depende do tamanho do texto. Elemento-chave para responder relatório de entrevista, eu vou deixar aí para as aulas de vocês, porque aí já é uma coisa bem específica do instrumento. Deixa eu ver o que mais chegou aqui. Inclusive, Karine, sobre relatório de entrevista, a gente deu lá naquele curso de metodologia, eu e a Sabrina, a palestra sobre coleta de dados, né? Nós não temos lá relatório de entrevista, mas tem algumas dicas importantes, você pode ver também. Vou passar o link para vocês. Eu complementei aí, Tânia, que você falou de taxonomia de Bloom. Também eu uso muito na internet, tem vários modelos de verbo. Eu acho muito segura do Bloom, mas tem outros também que são interessantes às vezes para refletir, né? Porque é só para refletir mesmo. Ela nos guia. Tanto que eu usei aqui nos meus slides o verbo reconhecer, vocês vão descobrir talvez, que não está na lista dos verbos ali embaixo. Não está. Mas é um nível cognitivo, é mais ou menos por aqui. Eles são mesmo. Sim. Mais perguntas, pessoal, antes de nós encerrarmos? Tem uma pergunta aqui, se o Ceará continua lindo. Tânia. Sim, continua. Sem céu, sem uma nuvem no céu de tanto vento que venta, tá ventando esse mês. Continua lindo o Ceará. Michele, eu não sou cearense, eu escolhi vir morar aqui. Você é da onde? Sou pernambucana. É onde eu fiz minha graduação e mestrado. Vim para cá porque a família do meu marido é aqui, minha irmã morava em Sobral, casada com o irmão dele. E a gente vinha muito de carro de Recife para Sobral, dava quase 12 horas seguidas, só fazia uma pausa na Soró. E de tanto vir, começou a dar aquela vontade, sabe? Vamos ficar por aqui. E aí lembra que eu falei que você põe uma coisa na cabeça, acontece. Presta atenção que você anda pensando, porque vai acontecer. E aí, de repente, meu marido mandou um currículo para um anúncio no jornal em Recife. Ligam do Ceará, chamando ele para o Ceará. E ele me ligou no trabalho, bora pro Ceará, nem precisei pensar, já estava pensado, vamos embora. Acontece. Aí foi assim que a gente veio para cá. Muito bem, e a pergunta partiu de uma baiana, nossa baiana Michele, então, todos aí da ala do Nordeste, que está aqui conosco no Mato Grosso também, nessa perspectiva da nossa mobilidade, né, que nós temos na vida. Aí, Tânia, não sei se alguém tem mais alguma pergunta, pessoal, alguém tem mais uma pergunta? Nós caminhamos para o nosso encerramento, né? Nós estamos aqui, Tânia, com muitos elogios, tá? Depois você pode olhar no chat. Agradeço a todos que estão conosco e que estão deixando as palavras pela manhã rica, pelo aprendizado. Eu passo a palavra para a professora Kátia, então, como o pessoal está deixando aí os agradecimentos, você está lendo, não vou ler todos. E também os alunos do grupo do Davi, do meu projeto Dados Além da Vida, tem alguns conosco aqui. A Kátia também está conosco no projeto agora com um dos alunos. Então, muita gente, diferentes grupos e diferentes níveis de formação, né? Graduação, mestrado, doutorado, e isso é muito importante, porque metodologia é fundamental. E passo a palavra à Kátia, antes de eu fazer o fechamento. Então tá, Tânia, olha, um prazer enorme, tá? Te conhecer, o Cris. O Cristiano já havia falado bastante de você, Kátia, vamos chamar Tânia. Falei, vamos lá, né? A gente agradece muito a sua disposição. Fica o convite pós-pandemia, né, Cristiano, para você vir para cá. Vem aqui em Chapada, você, teu marido. Sim. Tá muito feio aqui agora, tá? É muito incêndio. Assim, a gente está defumado aqui na Chapada, né, desde anteontem, tá? Mas, assim, eu agradeço muito em nome do grupo, em nome das pessoas que estão aqui juntos, agradeço o Cris por organizar esse trabalho, tá? E vamos ver se a gente estreita as parcerias e vamos te esperar por aqui num tempo mais bonito que esse, pós-pandemia também. Se cuida, Tânia. Muito obrigada, tá? Cris, só uma questão. Semana que vem fica esse mesmo link? Fica esse mesmo link. Semana que vem eu de novo noticio,
faço a chamadinha na terça-feira da palestra do professor Clodes Boscarioli, que vai falar sobre o método científico para dar a introdução já à nossa perspectiva mais agora pautada nos conteúdos, né? E nas apresentações que cada um vai fazer. Mas na segunda eu lembro todo mundo, já com os dados da palestra, lembrando a todos que vocês também podem socializar essas palestras com conhecidos de vocês, com pessoas interessadas. A gente não fez totalmente aberto, né? Mas a gente convida aí pessoas que a gente sabe que têm um interesse na temática. Tá? Então, Tânia, beijo grande para você, tá? Tudo de bom. E Tânia, então, mais... Obrigada. Desculpa. Tânia, mais uma vez, muito obrigado por partilhar os teus conhecimentos conosco, não só pela maneira que você nos contou, mostrando que na vida a gente vai aprendendo, né, ao longo do tempo, e que é importante que a gente vá sistematizando os conceitos, que a gente vá sistematizando os nossos instrumentos e os nossos materiais. E agradeço muito a sua disponibilidade para estar nessa manhã e por ter deixado já uma pasta pronta para nós, né, gente? Que riqueza, além de sair da palestra, ela deixa todo esse conhecimento também para a gente. Então, de coração, eu posso dizer que quando nos conhecemos em Belém, no final, eu apresentei um artigo, gente, no final do artigo, a Tânia veio lá e disse, professor Cristiano, eu gostaria de lhe dar uma sugestão. O que vocês estão fazendo nessa pesquisa tem muito a ver com a teoria fundamentada. Eu falei, sério, Tânia, não sabia, não sei nada sobre isso, mas estou querendo saber e aprender contigo. E desde então eu tenho feito essa parceria com a Tânia, no nosso tempo, né, no tempo da pesquisa, que às vezes é mais lento, mas de muito aprendizado e muito gratificante. Então, a Tânia também tem esse assunto que ela fala muito bem, tem um vídeo dela lá, eu vou deixar aqui para vocês também, o cópia do vídeo de teoria fundamentada, e é muito interessante. Então, agradeço de coração, Tânia, passo para você para a palavra final aí, em nome do LTC, o do Davi, né, do Projeto Davi, o nosso abraço. Eu só tenho a agradecer. Sobre essa palestra, a próxima aula da próxima semana, eu falei dos 3 níveis cognitivos, eu falei do meio, porque todo mundo já conhece alguma coisa de estrutura, e eu falei do meio, de análise. A palestra da próxima semana, eu imagino que seja voltando para o primeiro nível. E eu espero que vocês aproveitem ainda mais, que eu já assisti, se for na linha do que eu vi lá na escola, a palestra é uma aula maravilhosa. Você vai com outro olhar, porque você agora tem aprender um pouquinho mais do nível cognitivo seguinte, e quando a gente volta, começa a consolidar de uma forma maravilhosa. Eu realmente espero que tenha contribuído também para ajudar nisso aí. Eu só tenho a agradecer. Realmente, quando me chamar para falar, eu posso estar aqui enlouquecida com 40 projetos, mas acalma tudo, tira outras coisas da vida. Eu não vou negar convite para falar de metodologia, mas isso não vai acontecer. Entendeu? Porque, gente, a oportunidade é muito rara, né? É muito raro, porque os grupos têm seus temas. E conversar sobre metodologia não tem muito fora. E a gente só aprende assim. Eu contei um caso recente, o caso é antigo. Metodologia aprende fazendo. E eu só tenho possibilidade de aprender falando ou olhando o projeto ao vivo. Porque no máximo eu tenho um projeto. No máximo. Como é que eu vou aprender? Olhando dos outros. Então, realmente, eu não nego o convite para falar de metodologia, isso não vai acontecer. Tá certo? Obrigada. Chamo mesmo. Nós que agradecemos. Então, eu estou encerrando a gravação e mais uma vez agradecendo a Tânia Pinheiro por essa fala.